Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, meu nome é Laura e tenho 35 anos. Quero compartilhar com vocês a história do meu casamento, uma história que começou com amor e esperança, mas terminou em traição e desilusão. Tudo começou há 10 anos quando conheci Alejandro. Nos apaixonamos rapidamente e não demorou muito para que nos casássemos. Nossa vida juntos era como um sonho. Alejandro era um homem carinhoso, atencioso e sempre sabia como me fazer sorrir. Pensei que nada poderia romper nosso laço. Alejandro e eu éramos um casal que todos invejavam. Lembro dos jantares em família, das risadas compartilhadas e dos planos para o futuro que fazíamos juntos. Alejandro costumava me surpreender com pequenos bilhetes de amor deixados na cozinha ou flores sem motivo aparente. Nossos amigos nos viam como o casal ideal, e em muitos aspectos éramos mesmo. No entanto, depois de alguns anos de casamento, comecei a notar mudanças em seu comportamento. Alejandro se tornou distante, e suas desculpas para ficar até tarde no trabalho se tornaram mais frequentes. No começo eu entendia. Ele tinha responsabilidades, e eu queria apoiá-lo em tudo. No entanto, logo percebi que algo não estava certo. Alejandro dizia que tinha muito trabalho e fazia horas extras todos os dias, mas quando eu perguntava sobre seu trabalho, ele parecia não ter muito a dizer. Simplesmente respondia com frases curtas como "assim ao trabalho" para evitar a conversa. Eu não fazia perguntas porque suspeitasse, mas porque me preocupava que ele tivesse tanto trabalho. No entanto, às vezes ele reagia de maneira muito sensível. Dizia que era normal um homem trabalhar até tarde e ficava bravo se eu perguntasse detalhes. Minhas suspeitas aumentaram quando ele começou a proteger seu telefone como se sua vida dependesse disso. Nunca antes ele tinha tido problemas em deixá-lo por aí, mas agora ele o levava para todos os lugares, até para o banheiro. Além disso, Alejandro não era o tipo de pessoa que usava senhas ou impressões digitais para bloquear o telefone. Sempre achou isso incômodo, mas de repente começou a proteger seu telefone com uma senha e impressão digital, como se estivesse escondendo algo. Era uma situação que naturalmente me fez sentir suspeita. Tentei falar com ele sobre isso, mas ele sempre encontrava uma maneira de evitar a conversa, garantindo-me que tudo estava bem e que estava apenas estressado com o trabalho. Entendo que ele estivesse estressado com o trabalho, mas isso não tem nada a ver com bloquear o telefone. Embora sua explicação não fosse clara e me deixasse com uma sensação desconfortável, não pedi a senha do telefone, porque me parecia exagerado da minha parte. Só podia continuar com a suspeita de que algo estava errado. Finalmente ocorreu o desastre que eu temia. Um dia, enquanto limpava nosso quarto, encontrei um recibo de hotel. Meu coração parou. Eu não queria acreditar que Alejandro estava me traindo, mas as provas eram difíceis de ignorar. As datas em que ele esteve no hotel coincidiam com os dias em que ele chegou tarde em casa por supostas horas extras no trabalho. Quando liguei para o hotel, eles me disseram que conheciam Alejandro e uma mulher que costumava acompanhá-lo. O pessoal do hotel me confundiu com a amante de Alejandro, me chamando de Mariana e perguntando por ele, como se fôssemos amigas íntimas. Eles me perguntaram quando voltaríamos a visitá-los, me tratando com uma familiaridade que me deixou atônita. Eu não podia acreditar que Alejandro tivesse a desfaçatez de levar sua amante ao hotel com tanta frequência que até os funcionários os reconhecessem. Apesar de tudo, tentei manter a calma. Queria acreditar que Alejandro não era capaz de me fazer uma coisa dessas. Talvez Mariana fosse apenas uma colega de trabalho ou uma cliente, e talvez suas visitas ao hotel fossem por motivos de negócios. Eu precisava conhecer a verdade. Quando confrontei, ele negou tudo e me fez sentir como se eu fosse a louca. No entanto, a dúvida se instalou em meu coração, e comecei a prestar mais atenção. Não tive outra escolha senão seguir Alejandro e o vi entrar no hotel com uma mulher que parecia ser Mariana. A maneira como estavam juntos era carinhosa demais para ser uma relação de negócios. Qualquer um podia ver que eram amantes. Finalmente, tive a certeza que precisava, não apenas suspeitas. Foi nesse momento que não pude mais me enganar e tive que aceitar a realidade. Foi então que finalmente pude ver a verdade.
Alejandro tinha um relacionamento com uma colega de trabalho, uma jovem chamada Mariana. Doeu profundamente descobrir que o homem que eu amava e em quem confiava havia me traído dessa maneira. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada, chorando em silêncio, pensando no que eu havia feito de errado. Eu tinha deixado de ser suficiente para ele? Eu era a culpada por sua traição? A dúvida e a dor me consumiram, mas eu sabia que precisava enfrentar a situação. No dia seguinte, quando Alejandro voltou do trabalho, eu o confrontei com o que havia encontrado. No início, ele tentou negar, mas quando mostrei as fotos que tirei enquanto seguia até o hotel, ele não pôde mais mentir. Admitiu a infidelidade, mas o fez de maneira fria, sem mostrar remorso. Disse que nosso relacionamento havia mudado e que Mariana lhe oferecia o que ele não encontrava mais em mim. Senti que meu mundo desabava, cada palavra sua era um golpe direto no meu coração. Gritei com ele, perguntando o que eu tinha feito de errado e como ele podia ter a audácia de me culpar quando claramente ele estava em falta. Mas senti que estava falando com uma parede, pois Alejandro não mostrou nenhum remorso pelo que tinha feito. Desesperada, decidi enfrentar Mariana. Fui ao seu escritório e a confrontei. Ela não negou nada, até parecia orgulhosa de sua relação com Alejandro. Alejandro e Mariana eram uma combinação perfeita. Como podiam ser tão descarados com sua infidelidade? Parecia que haviam planejado tudo juntos. Mariana também tentou me culpar pela infidelidade de Alejandro, dizendo que ele merecia alguém melhor do que eu, alguém que o entendesse e o apoiasse em tudo. Essa mulher, Mariana, o que sabia ela sobre meu relacionamento com Alejandro? Ela teve a ousadia de dizer que era mais adequada para ele, justificando descaradamente seu relacionamento ilícito. As semanas seguintes foram um inferno. Alejandro continuava vendo Mariana, e eu me sentia presa em um pesadelo do qual não podia acordar. Meus amigos e familiares me apoiaram incondicionalmente, mas a dor era algo que só eu podia sentir. Toda vez que via seu sorriso em alguma foto antiga, me perguntava como ele podia ter mudado tanto. Onde estava o homem por quem me apaixonei? Alejandro parecia não ter nenhum interesse em nosso casamento. Embora todo mundo soubesse sobre sua infidelidade com Mariana, ele não parecia sentir nenhuma vergonha, e nem sequer tentava falar comigo. Parecia estar perfeitamente confortável com a situação atual, como se não tivesse nenhum problema em continuar assim. Mas eu não podia viver dessa maneira, por isso decidi que era hora de acabar com nosso casamento. Pedi a Alejandro que saísse de casa. No início ele recusou, mas finalmente concordou. Eu me senti devastada, mas também aliviada. Era o começo de um longo processo de cura. O processo de divórcio foi uma batalha. Alejandro tentou me culpar por tudo, alegando que minhas demandas e expectativas eram muito altas. Ele me acusou de ser controladora e de não entendê-lo. Foi um golpe após o outro, mas eu me mantive firme. Sabia que merecia algo melhor, e não ia permitir que ele me fizesse sentir menos. Alejandro não conseguiu apresentar nenhuma razão ou prova concreta ao juiz para apoiar suas afirmações. Simplesmente fazia vagas acusações de que tudo era culpa minha, algo difícil de acreditar para qualquer um. Parecia que ele estava apenas seguindo seus impulsos e não queria admitir que tinha sido desleal. Não podia aceitar sua própria culpa e, em vez disso, tentava me culpar. Dizer que Alejandro era um descarado não era só minha opinião. Até o juiz o repreendeu severamente. O juiz disse que o fato de Alejandro ser um cidadão do seu país, um homem da sua nação, o enfurecia. Disse que se Alejandro tivesse admitido sua culpa e mostrado arrependimento como um homem, teria considerado mitigar sua sentença, mas neste caso, não havia nenhuma razão para ser indulgente. E decretou que a causa do divórcio era 100% culpa de Alejandro. Decretou que os bens seriam divididos 50 conforme a lei, mas que dos 50% que correspondiam a Alejandro ou $100.000, o que fosse maior, deveria ser entregue a mim como compensação pelo dano emocional. Também se dirigiu a mim com algumas palavras. Disse que, como homem, se desculpava em nome de Alejandro e que essa sentença não era mais que uma penalização pela prolongação desnecessária do processo devido à recusa de Alejandro em admitir sua culpa, e que eu podia apresentar uma demanda separada para receber uma compensação pelo sofrimento causado pelo processo de divórcio. Ao terminar o julgamento,
Olhei para Alejandro e ele não parecia particularmente incomodado. Parecia saber que era culpado. Saiu simplesmente do tribunal em silêncio. Ao vê-lo sair, senti uma pequena pontada de pena por ele. No entanto, meus sentimentos de injustiça eram maiores do que qualquer sentimento de compaixão que eu pudesse ter por Alejandro. Do meu ponto de vista, eu não tinha feito nada de errado, mas agora carregava o estigma de ser divorciada e me encontrava nesta situação. Minhas emoções eram uma montanha-russa. Havia dias em que eu sentia que não conseguia sair da cama, dias em que a dor e a traição eram esmagadores. Eu me perguntava como poderia seguir em frente, como poderia reconstruir minha vida das cinzas de um casamento destruído. Durante todo esse tempo, cada dia era um desafio. Havia momentos em que eu sentia que não podia seguir em frente, mas também havia momentos de esperança. Frequentemente me encontrava refletindo sobre meu passado, tentando entender em que momento tudo tinha desmoronado. Lembrava dos momentos felizes com Alejandro e me perguntava como algo tão bonito poderia ter se transformado em um pesadelo. Era uma constante mistura de dor e esperança, de lembranças felizes e traições que me perseguiam. Mas também havia momentos de clareza, lampejos de esperança que me lembravam que eu merecia ser feliz. No início hesitava em buscar ajuda profissional. Pensava que podia lidar com a dor sozinha, mas percebi que precisava de alguém que me guiasse através das minhas emoções. Meus amigos e familiares também notaram isso e me recomendaram que procurasse terapia. Eu não tinha forças nem motivos para recusar, então comecei a terapia. Seguir a sugestão dos meus amigos e familiares foi uma excelente decisão. Isso porque a terapia foi mais crucial para minha recuperação do que jamais poderia ter imaginado. Encontrei uma terapeuta maravilhosa, a doutora Martinez, que me ajudou a processar meus sentimentos e a entender que eu não era culpada pela infidelidade de Alejandro. Durante nossas sessões, explorei meu relacionamento com Alejandro desde o começo. Percebi que, embora houvesse muitos momentos felizes, também havia sinais de alerta que ignorei. Alejandro sempre foi encantador, mas também controlador em pequenos aspectos que na época deixei passar. A doutora Martinez me ajudou a ver que eu merecia um relacionamento baseado no respeito mútuo e na igualdade. À medida que avançava no meu processo de cura, comecei a reconstruir minha identidade. Redescobri minha paixão pela pintura, algo que havia deixado de lado devido às exigências do meu casamento. Passava horas no meu estúdio, me perdendo nas cores e formas, permitindo-me expressar minhas emoções de uma maneira que as palavras não podiam. Também voltei a estudar. Decidi me inscrever em um curso de literatura na universidade local. Sempre amei os livros, e mergulhar no mundo da literatura me oferecia uma forma de escapar e também de me encontrar. Os novos amigos que fiz na aula foram um sopro de ar fresco, pessoas que me conheciam por quem eu era agora, não pela mulher casada que eu costumava ser. Pouco a pouco, comecei a me sentir mais forte e mais segura de mim mesma. Comecei até a sair novamente, embora com muita cautela. Meus amigos me apresentaram a pessoas novas, e embora eu tenha tido alguns encontros, não estava pronta para um relacionamento sério. Ainda assim, foi um passo importante para recuperar minha confiança e lembrar que eu merecia ser amada e respeitada. À medida que avançava no meu processo de cura, comecei a refletir mais profundamente sobre o que havia acontecido. Lembrava dos momentos felizes e tentava reconciliá-los com a pessoa que Alejandro havia se tornado. Como ele podia ter mudado tanto? Como alguém que prometeu me amar para sempre podia me trair dessa maneira? Essas perguntas me atormentavam, mas também me ajudavam a entender melhor a natureza humana e a complexidade dos relacionamentos. À medida que passava mais tempo refletindo internamente sobre minha situação, comecei a pensar que deveria colocar meus pensamentos por escrito. Então decidi começar um diário, algo que nunca havia feito antes. Escrever meus pensamentos e sentimentos me ajudava a organizar minhas emoções e a entender melhor meu processo de cura. Cada entrada era uma janela para minha alma, um lugar onde eu podia ser completamente honesta comigo mesma. Escrever sobre minha dor e meus medos, mas também sobre minhas pequenas conquistas e momentos de alegria, tornou-se uma parte essencial da minha recuperação. Lembro-me de um dia em particular, quando estava sentada em um café, observando as pessoas passarem.
Senti uma onda de tristeza ao ver os casais felizes, perguntando-me se algum dia voltaria a me sentir assim. Mas então percebi algo importante: eu não estava sozinha na minha dor. Muitas pessoas ao meu redor provavelmente tinham passado por experiências semelhantes, e isso me deu uma sensação de conexão e esperança. Naqueles dias, meus pensamentos geralmente se voltavam para as decisões que eu havia tomado. Perguntava-me se havia algo que eu poderia ter feito de maneira diferente. Às vezes culpava-me por não ter visto sinais antes, por ter confiado cegamente em Alejandro. Mas a doutora Martinez me ajudou a entender que não era minha culpa. As decisões de Alejandro eram dele, e sua traição não refletia meu valor como pessoa. Uma noite após uma sessão particularmente intensa com a doutora Martinez, encontrei-me olhando fotos antigas. As imagens de nós dois, sorridentes e felizes, me encheram de uma tristeza profunda. No entanto, também senti uma espécie de resolução. Eu havia amado sinceramente, havia dado o melhor de mim, e embora o final não fosse o que eu esperava, aqueles momentos de felicidade tinham sido reais. Decidi que não permitiria que a traição de Alejandro manchasse essas lembranças felizes. À medida que escrevia em meu diário durante bastante tempo, comecei a pensar na possibilidade de transformá-lo em um livro. A ideia de escrever um livro sobre minha experiência surgiu do meu desejo de ajudar outras mulheres que pudessem estar passando por algo semelhante. Queria que soubessem que não estavam sozinhas, que era possível encontrar a luz no fim do túnel. Assim, comecei a escrever. As palavras fluíam de mim como se sempre estivessem esperando para serem liberadas. Escrever era terapêutico. Cada capítulo, cada página era uma forma de liberar a dor, de transformá-la em algo significativo. Eu não estava apenas contando minha história, estava oferecendo uma mensagem de esperança e de força. Queria que cada mulher que lesse meu livro sentisse que podia superar qualquer coisa, que merecia ser feliz e que não precisava se definir pela dor que alguém mais lhe causou. E de repente pensei em mudar meu ambiente. Mudei-me para uma praia com vista para o mar. Achei que precisava de um ambiente diferente do que estava para poder escrever um livro. Foi tão satisfatório que pensei que se eu tivesse me mudado para a praia quando estava passando por um momento difícil logo após o divórcio, teria superado minhas emoções e recuperado minha confiança muito mais rapidamente. Além disso, como esperava, escrever o livro tornou-se muito mais fácil por ter me mudado para a praia. No entanto, se eu tivesse me mudado imediatamente após o divórcio, talvez nunca tivesse conhecido a doutora Martinez nem escrito o diário ou o livro. Assim, agora acredito que toda a dor e as experiências difíceis após o divórcio foram necessários para alcançar a paz mental que tenho hoje. Uma tarde, enquanto caminhava pela praia, encontrei-me pensando no meu futuro. Já não me via definida pelo meu passado, mas pelas possibilidades que tinha pela frente. Comecei a considerar o que mais queria alcançar, quais sonhos ainda não havia perseguido. A ideia de viver uma vida plena e satisfatória, sem as amarras de um casamento fracassado, me enchia de uma nova energia. Meus dias na costa começaram a se encher de uma rotina tranquila, mas igualmente satisfatória como foi desde o início. Todas as manhãs eu acordava com o som do mar e tirava alguns momentos para meditar e agradecer pela nova oportunidade que a vida me tinha dado. Meu pequeno jardim se tornou um refúgio de paz, onde plantava flores e ervas que usava para cozinhar. Encontrei na jardinagem uma forma de me conectar com a natureza e comigo mesma. Cada dia na minha nova vida era um lembrete de que a dor pode ser um professor poderoso. Eu podia sentir uma paz que não sentia há muito tempo. O som das ondas, o cheiro de sal no ar, a sensação da areia sob meus pés, tudo se combinava para criar um momento de pura tranquilidade. Foi nesse momento que percebi que finalmente tinha chegado longe. Passei pelo inferno, mas estava saindo do outro lado, mais forte e mais resiliente. A comunidade local também desempenhou um papel importante na minha recuperação. As pessoas eram gentis e acolhedoras, e rapidamente fiz amizade com vários vizinhos. Começamos a organizar jantares e reuniões na praia, e esses momentos de camaradagem e diversão me ajudaram a lembrar como era aproveitar a vida novamente. Cada sorriso e cada risada compartilhada eram mais um passo em direção à cura. À medida que meu livro se aproximava da conclusão, senti uma mistura de emoções.
Tinha sido uma jornada longa e dolorosa, mas também de crescimento e autodescoberta. Ao compartilhar minha história, esperava oferecer conforto e esperança a quem precisasse, e ao mesmo tempo, sentia que tinha fechado um capítulo importante da minha vida. A noite do lançamento do meu livro foi um evento emocionante. Senti uma onda de gratidão. Amigos e familiares se reuniram para celebrar, e as mensagens de apoio e gratidão que recebi das leitoras me comoveram profundamente. Saber que minha história podia inspirar e ajudar outras mulheres me deu um senso de propósito e realização que nunca antes havia experimentado. Minha vida tinha mudado de maneiras que nunca imaginei. Encontrei paz na costa, um propósito no meu trabalho e na minha escrita, e uma nova comunidade de amigos e entes queridos que me apoiavam. Cada dia era uma oportunidade para crescer e seguir em frente, e embora as cicatrizes do meu passado permanecessem, elas não definiam mais quem eu era. Em vez disso, me inspiravam a seguir em frente e a viver plenamente. Através de tudo isso, aprendi que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de seguir em frente. Minha história é uma de amor e guerra, de traição e redenção, e acima de tudo, de esperança. Espero que ao compartilhá-la, possa ajudar outros a encontrar a força para superar suas próprias dificuldades e a construir uma vida cheia de amor e felicidade. Minha história não é apenas uma história de traição e dor, mas também de resiliência e redescoberta. Espero que ao compartilhá-la, possa inspirar outras mulheres a encontrar sua própria força interior e a seguir em frente, independentemente dos desafios que enfrentem. A vida sempre nos oferece novas oportunidades para crescer e aprender, e sou grata por cada uma delas. Cada dia é uma nova oportunidade para ser feliz e para seguir em frente, e estou decidida a aproveitar cada momento. Muito obrigada por ouvir minha longa história, e espero que todas as mulheres possam ser respeitadas e tratadas da maneira que merecem. Obrigada a todos. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!